Agora o que há à esquerda da lua, no rosto enigmático da árvore, no sentido do desabrochar da primeira flor. Que horas são? Quem suspira diante do vento deste dia? Quem sorrirá com os primeiros raios de sol? Amar é preciso. Esta foi a frase que recebi do meu amigo. Bom dia, bem-vindos ao programa Débora Histórica do dia 20 de abril de 2023 para falarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento, entrevistas e música. E na arte, a música, o poema, uma agenda de evento cultural, todas as quintas-feiras, a partir das 6 horas da manhã, e às terças-feiras nós temos as entrevistas sobre diversos assuntos também ligados ao programa Débora Histórica e aos projetos. A partir do mês de abril nós vamos falar dos seguintes temas: postagem e repostagem de programas anteriores editados e ou comentados, recoltando a intenção de explorar a história de nossa região, que é a região do Butantã, que são os distritos do Butantã, Vila Sônia, Morumbi, Rio Pequeno, Raposo Tavares. Portanto, as entrevistas que tenho feito e que quero fazer são de suma importância para contar a nossa história. Nós temos que pensar no coletivo. Então, no dia 25, eu vou postar a história do Werneck Ferro, um amigo que morou muito tempo na Vila Sônia. E depois, no dia 2 de maio, a história da Bel da Lojinha, ok? Então vamos lá, nós não podemos deixar morrer a nossa história. E o motivo deste programa é resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias, das nações, e também buscar novos conhecimentos através de pesquisas e entrevistas. Inscreva-se no canal para receber os programas, compartilhe, dê um joinha para prestigiar o meu trabalho, que é de muita pesquisa, tá? Muito difícil, não é uma coisa fácil de se fazer, precisa ter muita vontade. E é uma coisa que eu faço porque eu amo. Não sei mais quanto tempo eu vou fazer isso, quer dizer, eu sei sim, tá? Eu tenho um projeto para até o ano que vem trabalhar nisso, 2024. Então eu conto com vocês, quanto mais pessoas contarem suas histórias aqui, melhor, ok? Então, como eu falei, nós não podemos deixar morrer a nossa história. E agora eu vou apresentar a nossa nova parceira, Elis Freitas. Ela é personal organizer e nós voltamos já após o filminho dela. Muito prazer, eu sou Elis, formada em marketing e especialista em organização de ambientes. Meu objetivo é levar para você e sua família os benefícios da organização. Vamos juntas nessa? Eu errei, é personal organizer. Eu errei. Bom, vamos lá. O programa Débora Histórica também participa de outros programas, como Talk Clóvis Ribeiro, apresentado todas as quintas-feiras, das 12 às 13, e o Olhar Cidadão, todas as terças-feiras, das 12 às 13, na Rádio Cidadã FM. Não é sempre que eu participo, tá? Quando você poderá também participar, tanto no YouTube como no Facebook, e também participo, às vezes, do programa Laio Santos TV, a pedido do meu amigo Werneck Ferro e Adriano Laio. Eu estou aproveitando este ano, né, desde janeiro, para falar sobre, contar a história da cidade de Santos, que eu estou adorando, e o Santos Futebol Clube também, que foi um time muito bom, muito famoso no mundo inteiro, gente. Imagina um clube de futebol brasileiro parar uma guerra para eles assistirem lá na África do Sul, né? Então, é um time que deu muito orgulho para o Brasil. Os links estão na descrição do programa, tanto da Rádio Cidadã, né, do Talk Clóvis Ribeiro, como do Olhar Cidadão, e o da Laio Santos também. A Laio Santos tem a melhor resenha dos jogos do Santos Futebol Clube neste canal Estrela. É você o torcedor. Inscreva-se, participe, o link está na descrição do programa, eu insisto,
vamos lá com os nossos temas. O primeiro é a história da região do Butantã, que eu recomecei a contar e tem até novidades. Dando continuidade à história do distrito do Butantã, pertencente à região, um pouco do Morumbi, da Vila Sônia e a importância na cidade de São Paulo, contamos que a partir dos anos de 1920 começaram a surgir os primeiros bairros como Vila Butantã, Vila Lajeado e Cidade Jardim. Realmente, o distrito do Butantã possui 20 bairros, de acordo com a Prefeitura de São Paulo, que é Caxingui, Cidade Bandeirantes, Cidade Universitária, Sítio Butantã, Inocope, Jardim Ademar, Jardim Bonfilioli, Jardim Caxingui, Jardim Cristi, Jardim Esmeralda, Jardim Matarazzo, Jardim Periperi, é só uma parte, tem a outra parte da Vila Sônia, do distrito da Vila Sônia, Jardim Pinheiros, Jardim Riso, Jardim Gilberto, Previdência, Rolinópolis, Vila Indiana, Vila Gomes e Vila Pirajussara. Então, esses são os 20 bairros pertencentes ao distrito do Butantã. Nos anos de 1930, surgiram os bairros Periperi, que eu acabei de falar, né? Vila Clotilde, Vila Gomes, Água Podre e Caxingui. Nas décadas de 1940 e 1950 foram os bairros do Jardim Guedala, Previdência, Vila Progredior, Vila Hípica, Jardim Ademar, Jardim Trussardi, Vila Pirajussara, que vamos contar a história de cada um desses bairros, tá? Então aí está mesclado com Butantã, Morumbi e Vila Sônia. Nos anos de 1940, a Companhia Imobiliária Morumbi dividiu os últimos lotes da antiga Fazenda Morumbi, que também já contamos uma parte dessa história em outros programas e teremos mais. Então, da Fazenda Morumbi surgiu aqui Morumbi, Vila Sônia, tá? Até então, ocupada por chácaras e pequenas fazendas, o Morumbi se tornaria área residencial a partir de 1948. Seu nome possui duas interpretações. Uma corruptela de Meru-Obi, que significa mosca verde. Outra de Marabi, que significa luta oculta. Entre os anos de 1950 e 1960, surgiram os bairros Rolinópolis, Esmeralda, Ferreira, Jardim Monte Camel, Jardim Bonfilioli, Jardim Pinheiros e outros, que foi crescendo, né? Veja que o bairro do Ferreira e o bairro do Monte Camel, eu já contei essa história do bairro do Ferreira com o Desidério Ferreira Neto, tem até uma rua no Monte Camel chamada Desidério Ferreira, em homenagem ao senhor Desidério Ferreira, que foi o pioneiro. Na verdade, ele nem foi o pioneiro, foi o segundo pioneiro, né? O primeiro pioneiro foi... esqueci o nome. Mas teve um outro pioneiro, mas eles é que ficaram famosos, porque tinha um armazém onde todos os caminhoneiros que iam para o sul paravam. Então vale a pena vocês assistirem esses vídeos que eu vou colocar. Desidério Ferreira Neto, Oscar Ferreira e o Walter Ferreira, que os dois são tios do Desidério Ferreira Neto. Bom, quase a totalidade, eu vou deixar o link na descrição do programa, tá? Quase a totalidade da área abrangida pela subprefeitura do Butantã faz divisa aos municípios vizinhos de Taboão da Serra e Osasco. O intercâmbio entre esses municípios, o município de São Paulo, é intenso em termos de comércio, serviços, lazer e política. A história do Instituto Butantã confunde-se com a história da modernização de São Paulo, com a peste bubônica em Santos, que eu contei na semana passada. Como foi contada na história do programa do dia 13 de abril, anteriormente, o governo de São Paulo, temendo que a doença atingisse esta capital, convocou o Instituto Bacterológico para tentar resolver o problema. Para tentar não, né? Para resolver, porque resolveu. A Fazenda Butantã foi desapropriada pelo presidente de São Paulo, Coronel Fernando Prestes de Albuquerque, que iniciou as obras do Instituto. Seu diretor, Adolfo Lutz, mandou para essa cidade o assistente Vital Brasil.
Em pouco tempo, ele diagnosticou a doença e, em conjunto com o médico Oswaldo Cruz, criou um plano para controlá-la. Veja que todos esses nomes estão repetidos em vários programas meus. De volta à capital, Vital Brasil foi encarregado de um serviço contra a peste do Instituto Bacteriológico. No ano seguinte, esse serviço transformou-se em instituição autônoma, então denominada Instituto Serum Terápico do Estado de São Paulo, que posteriormente transformou-se no atual Instituto Butantan, que ajudou a debelar a peste. Ao longo dos anos, Vital Brasil investiu na ampliação das atividades do Instituto, passando a desenvolver paralelamente pesquisas referentes a soros e vacinas. Não demorou muito para que seu método inovador chamasse a atenção da comunidade internacional e já na primeira década do século XX, a instituição tinha sua importância reconhecida fora do Brasil. E no próximo programa nós teremos mais. E a fonte são minhas pesquisas e diversas fontes, né, que eu falei, eu não pego só de uma fonte, tá? E nós voltamos já após a apresentação do estúdio Companhia Casa da Sogra. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. No nosso segundo bloco agora, vamos falar da história da cidade de Santos. Histórias contadas a partir do dia 5 de janeiro. A Orla Santista é composta por 6 praias em 8 quilômetros. Isso eu já mostrei também, né? De extensão. A Orla é urbanizada com 218.800 metros quadrados de jardim urbano à beira-mar. Na zona intermediária são identificados os seguintes bairros entre a Orla e o centro da cidade, que são os bairros de Campo Velho, Encruzilhada, Estuário, Jabaquara, Macuco, Marapé, Vila Belmiro, que é onde fica o Santos Futebol Clube, Vila Aiden e Vila Matias. Foi instituído ainda o bairro chinês a partir da Lei de Uso do Solo de 2011 na área. Na zona noroeste, surgiu após a necessidade de expansão territorial na cidade, que apesar da distância da Orla, se desenvolveu e expandiu-se a partir do antigo caminho do mar ao redor dos trilhos de um bonde que seguiu em direção a São Vicente. Integra de uma forma geral os mais recentes bairros na cidade: Alemoa, Areia Branca, Bom Retiro, Caneleira, Jardim Castelo, Chico de Paula, Jardim Piratininga, Rádio Clube, Saboó, Santa Maria, São Jorge, São Manuel, Vila Haddad e Vila Progresso, além de contar com o bairro Ilhéu Alto, oficializado a partir de 2011 em um local do morro distante de aglomerado dos outros morros da cidade. Então, a fonte é Estância Balneária de Santos. E nós falei só um pouquinho hoje, tá? E agora sobre o Santos Futebol Clube. O Santos realizou reformas na Vila Belmiro entre 2015 e 2016. A novidade foi padronização nas medidas do campo, mudando de 106 a 170 para 105 por 68, as mesmas medidas usadas em estádios da Copa do Mundo. Paralelamente, há o desejo de ter um novo estádio mais moderno para que Vila Belmiro receba apenas alguns jogos. No dia 8 de outubro de 2016, para comemorar o centenário do estádio, o Santos disputou um amistoso contra o Benfica. Os ídolos Giovanni e Léo foram homenageados e entraram durante o amistoso. O lateral Léo, além de atuar com a camisa do Santos, também jogou com a camisa do Benfica. O amistoso terminou empatado em 1-1, com gols de Fabian Nogueira para o alvinegro e Sálvio para os benfiquistas.
Após o apito final, os atletas receberam uma medalha em comemoração à partida e a Vila Belmiro foi coberta de fogos de artifício. Em 17 de novembro de 2003, um dia após completar 40 anos da conquista da Copa Intercontinental de 1963, foi inaugurado no estádio Memorial das Conquistas. Este espaço contém os troféus conquistados pelo Santos em toda a sua história, que dentre os mais destacados no memorial estão as 9 taças conquistadas em competições internacionais de caráter oficial pelo clube, além de contar com fotos, vídeos, ingressos, revistas, livros, flâmulas de times adversários que o Santos enfrentou e também algumas recordações enviadas para clubes do exterior ou de astro do esporte, como a camisa do maior pontuador da NBA, Kareem Abdul-Jabbar, que conheceu a estrutura do clube em 2012. A visita ao museu inclui também os vestiários dos jogadores, sala de imprensa e entrada no campo. Eu estou pretendendo ir para lá, não somente para visitar a cidade de Santos, mas também para aproveitar e visitar Vila Belmiro. E nós voltamos, no próxima semana nós vamos ter mais histórias até acabar, e nós voltamos já após a apresentação do Ateliê Marlene Olim. Bom, no nosso momento musical eu vou colocar uma música que eu pretendo cantar também, Nonoleta, de Gigliola Cinquetti. Quem assistiu o filme Dio Come Ti Amo, na década de 1970, lá no Paládio, né, no Cine Paládio, no Pulgueiro, aqui na Vila Sônia, lembra dessa música. Nonoleta, Nonoleta, per amare ti. Muito legal, né? E aí segue o link aí na descrição do programa, tá ok? Então, eu não posso pôr música aqui, então eu ponho o link na descrição. Bom, com relação às poesias, deixa eu pegar aqui o livro da minha amiga, professora Marlene Vieira Pérez, professora de português, farmacêutica, poetisa. Então eu vou ler o poema dela chamado Sentimento 1. Aliás, eu tenho a impressão que eu já li em outro programa já faz tempo. O que eu sinto por ti não é apenas um grande sentimento e muito menos alguma coisa sem explicação. Nem mesmo um não sei que do Camões, uma agonia, um veneno, um desespero, quem sabe um murro no escuro, um salto no vácuo, um túmulo sem lápide de um aborto vingado. Este é o poema dela. Tá? Na nossa agenda cultural, nós temos as entrevistas às terças e quintas, como eu falei, né, da participação do programa do Talk Clóvis Ribeiro, que é entrevistas, e nas terças-feiras, que é o programa Olhar Cidadão, que é quando você pode participar e falar da comunidade, da sociedade, né? Os contatos para agenda e divulgação é 11 99202 5160. 99202 5160. Ele é o diretor de programação e apresentador, Clóvis Ribeiro, da Cidadã FM, da Rádio Cidadã FM.com.br. E bom final de semana para vocês, um bom final de semana iluminado, com muita paz, com muitas alegrias.
Música